sim. Agora, essa questão do olhar, né, sem pena, sem dó, sem julgamento, para algumas pessoas não pode parecer assim, como uma forma de superioridade de quem está praticando e ensinando a pedagogia sistêmica, não pode ter essa visão. Talvez se a pessoa não entender, porque na verdade é o oposto, né? É quando eu não tenho dó, eu quero dizer assim, eu olho para a criança e olho para a força da criança. Eu não tenho, quando eu falo que eu não tenho dó, eu entendo que aquele é o destino daquela criança e é o destino daquela família. E tá tudo certo. O não ter dó também é no sentido de não querer mudar, alterar algo. Se aquele pai, se aquela criança tem aquele pai e aquela mãe, e eu quero porque quero que seja diferente, eu tô querendo alterar algo, né? Então, assim, eu aceito o destino da criança, eu paro de brigar com o que é e faço o que eu posso dentro do que eu posso. É nesse sentido. Não é sentido de superioridade. Até porque, se a gente olhar, muitos professores também tiveram destinos muito difíceis. Às vezes, até mais difíceis do que muitos alunos. Quantos de nós, vamos olhar, Cláudio, quantos de nós, você acha que na nossa época, você deve se lembrar, né? Da nossa época não tinha uniforme, não tinha tênis, e qual era a dificuldade dos nossos pais? Quantos de nós, muitas vezes, precisamos também estudar com livros usados, a gente apagava, escrevia de novo. Nossa, isso foi tão dolorido para nós assim? Isso nos ajudou a ser quem somos hoje. Então, se o nosso destino foi difícil, também foi a nossa força. Então, a gente olhar para a criança também, esse é o destino dela. Sem querer julgar, sem querer comparar, olhando para a força da criança. Quando a gente olha para a criança e entende que nesse contexto ela tem a força dela, a gente é como se potencializasse o que ela tem de melhor. Se eu olho para a criança pensando assim, oh meu Deus, coitada, né? Olha, a avó que cuida, quando eu já faço isso, a gente entra no movimento não verbal, que mesmo que eu não diga, a criança sente, a criança capta, a criança se sente diminuída diante da gente, né? Ela se sente diminuída, é uma sensação de. E aí eu não estou pronta para aprender. Eu só estou pronta para aprender quando a minha sensação é de sim, né? Eu tomo a vida, eu tenho força, a minha professora me incentiva, por isso que a gente não tem dó. Porque a gente não quer minimizar a força da criança, muito pelo contrário, a gente quer maximizar os dons, os talentos que ela recebeu daquele pai, daquela mãe, de todo aquele sistema familiar. Algo, sempre tem algo, né? Sempre tem algo ali que a criança pode tirar como força. Por exemplo, o fato no nosso caso, né? Muitos de nós trabalhavam, estudávamos, a mãe trabalhava fora, a gente cuidava dos irmãos, ajudava naquela loucura toda, um cuidando do outro. Isso nos trouxe resiliência, isso nos trouxe autonomia, né? Isso nos trouxe criatividade. Muitas vezes você tinha que inventar o que você ia comer com o que tinha em casa, né? Então, isso também foi força. O desafio a gente tem uma tendência de querer mimizar tudo, tem que ter tudo na mão, bonitinho. Mas a gente não teve, e a gente está empurrando o mundo, não é? Então, é olhar para a criança com a força que ela tem, com o sistema que ela tem, com a família que ela tem, e dentro disso, sem minimizá-la, eu ofereço o melhor para ela.